Carlos Pereira, esta questão da Caixa Geral ser pública ou ser privada, no fundo é uma questão que também se tem colocado nos últimos tempos, quer dizer, um banco que é público, mas gerido como os privados, e depois não pode ter as tais políticas que o Paulo Ascensão dizia, enfim, que o diferencie, digamos assim, dos restantes privados. Pode colocar em cima da mesa a questão de uma privatização ou não da Caixa Geral? Não, quer dizer, em primeiro lugar, quero dizer que um dos grandes constrangimentos do PSD e do CDS neste momento do plano nacional é que estão muito perturbados com a circunstância de ter sido possível negociar com Bruxelas uma matéria que todos diziam que era impossível, ou seja, conseguir negociar a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos sem essa significar um aumento do déficit e significar ajudas de Estado, e com essa matéria temos um problema com o déficit. E, portanto, esta foi uma grande conquista do governo português que, obviamente, exige uma quase 3 mil milhões que foram lá injetados. Exige uma... Ainda não foi, vamos ver no final deste capítulo. 2,7 mil milhões de euros podem ser injetados, está-se a fazer a análise para saber quanto é que é. Mas esta conquista é uma conquista muito importante e há aqui um grande desafio, que é um desafio de fazer isto bem, não é? De reestruturar bem a Caixa e de fazer a recapitalização bem feita. E este é o desafio que a gestão e que a administração da próxima administração da Caixa tem que fazê-lo de forma clara. Mas eu queria dizer que há, curiosamente, dois aspectos que divergem daquilo que disse o deputado Paulino Ascensão, que divergimos naturalmente, sem qualquer tipo de restrições relativamente a esta matéria. A primeira tem a ver com a circunstância de a recapitalização e a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos que foi negociada tinha um pressuposto. E esse pressuposto era renegociar uma recapitalização e uma reestruturação no quadro daquilo que é a economia de mercado e no quadro daquilo que é a concorrência dos diferentes bancos que existem em Portugal. E nessa perspectiva, e só nessa perspectiva, assim aqui só nessa perspectiva que foi possível garantir a recapitalização sem que essa recapitalização tivesse consequências no déficit de Estado. Esta aqui é uma questão de fundo. Se nós tivéssemos negociado isto, não como um esforço no sentido de a Caixa estar a ser vista como um processo de investimento de mercado, nós teríamos um problema de déficit público que não podíamos suportar. E esta é uma questão de fundo, portanto, significa que nesta perspectiva, o BCE, a Entidade Reguladora Europeia, o deputado Paulino Ascensão sabe disso, a Entidade Reguladora Europeia da Banca, define para esta matéria que aquilo que é o quadro remuneratório destas entidades tem que seguir uma perspectiva comum. Ou seja, não há no plano europeu nenhuma regulação que exija que, por exemplo, dos ferroviários tenham uma regulação própria, dos hoteleiros tenham uma regulação própria, mas no caso da banca existe. No caso da banca, a Entidade Regulatória Europeia exige que haja um quadro remuneratório que seja comum para o resto da banca europeia. Isto significa o quê? Significa que foi criada esta Comissão de Remunerações, conforme todos nós conhecemos, e foi esta Comissão de Remunerações que definiu estes salários que aqui estão. E se olharmos para os salários que os administradores da Caixa têm, são salários que estão em linha com o resto dos administradores da banca portuguesa, nomeadamente aquelas que teve também ajudas públicas, como seja o Novo Banco, como seja o BPI, como seja, por exemplo, o Milênio, que foram bancos que tiveram ajuda pública e que têm, todos eles, em termos do Conselho de Administração, valores de remuneração semelhantes a este. E, portanto, se nós queremos uma recapitalização e uma reestruturação com base na economia de mercado, à semelhança do que se passam com os outros bancos, o quadro remuneratório tem que ser este, não é só uma exigência portuguesa. Mas não foi uma imposição do Banco Central Europeu. Não, uma imposição. Isso é importante porque tentaram usar essa questão do Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu veio a negar isso, a dizer que não foi um fator Romina, eu não estou a dizer que é uma imposição, eu estou a dizer que existe um enquadramento remuneratório, no quadro do Banco Central Europeu, não do Banco Central Europeu, do regulador, que exige que exista esta adequação dos salários dos diferentes bancos. E, portanto, esta foi uma exigência que foi colocada em cima da mesa e que foi assumida de forma muito clara pelo governo português, sem qualquer tipo de restrições, com a garantia de que estes senhores que estão hoje com estas responsabilidades têm um enorme desafio. E devo dizer, em bom da verdade, é uma enorme coragem do atual Primeiro-Ministro assumir esta matéria, coragem política, diga-se em bom da verdade, assumir esta matéria, porque os resultados desta reestruturação são determinantes para o país. Porque se este Conselho de Administração não obtiver os resultados que nós queremos, como dizia o deputado Paulino Ascensão e bem, nós sabemos bem que não é garantia de grande competência salários elevados. Agora, a questão é que nós assumimos todos
que esta equipa era a equipa que estava em condições de levar à frente uma reestruturação e uma recapitalização bem sucedida e, portanto, estes senhores têm que dar cartas brancas. Por isso é que há quem diga que se calhar defendia salários mais baixos e eventualmente prémios em função do desempenho que tivesse. Eu admito isso, eu não ponho sequer essa questão. Eu não ponho sequer essa questão. Isso poderiam eventualmente ser avaliados pelo mérito, não é? Segunda questão que nos diverge do Bloco de Esquerda e daquilo que disse o deputado Paulino Ascensão. Nós não estamos de acordo, o Partido Socialista não está de acordo, que seja a administração pública a impor limites de salários no quadro do setor privado. Isto, do nosso ponto de vista, não faz sentido. Não faz sentido que seja a administração pública a colocar entraves ou travões ou tetos àquilo que sejam os enquadramentos remuneratórios da administração privada, porque isso não faz muito sentido. Quer dizer, aqueles que são os detentores do capital, eu, se sou detentor do capital, posso ter a minha política de remunerações que melhor entender e que melhor satisfaça aquilo que é a minha empresa. Portanto, isto nós não estamos de acordo. Um terceiro aspecto que me parece importante, e isto também, diga-se em bom da verdade, é muito relevante, é lembrar, mais uma vez, e sublinhar isto, porque eu acho que é mesmo assim, nós temos que ter consciência que há partidos e há entidades que podem falar sobre esta matéria com legitimidade. Há outros que não podem. E quem não pode é verdadeiramente o PSD. Não só o PSD inaugurou esta história da lei da rolha, que agora o PSD não pode falar sobre isto e aquilo. Isso é coartar a liberdade democrática aqui do maior partido da oposição. Mas é que isto não é a primeira vez que vem este argumento. O PSD não tem legitimidade para. Quem decide a legitimidade ou não é a opinião pública. Não é o seu partido. Mas uma coisa é legitimidade. Uma coisa é poder falar sobre o assunto. É a opinião pública. Uma coisa é poder falar sobre o assunto. Nós somos o maior partido da oposição. Naquilo que são as sempre nossas nos coartar em termos do debate. Por causa do projeto, o programa de ajustamento, que não podem falar sobre A, B ou C. O programa de ajustamento existiu porque o PS o colocou nesse estado. E isso é preciso relembrar. Portanto, não nos coarte em termos, não nos coarte em termos da nossa liberdade democrática. É que uma coisa é, o Sr. Deputado pode falar sobre o que quiser, pode dizer uma coisa hoje e amanhã outra, pode dizer uma coisa com coerência hoje, amanhã outra coisa que viola sem coerência amanhã. Isso para mim é diferente. O problema é que eu tenho o direito também de lembrar ao PSD, que foi o PSD que inaugurou, como disse o deputado Paulino Ascensão, esta ideia dos salários distintos na administração pública com o Paulo Macedo, mas que aprofundou essa matéria com o Sérgio Monteiro, que ainda, aliás, ainda está no Banco de Portugal a tentar vender um novo banco que ainda não vendeu e não sabe se vai vender, mas que vai ganhar 400 mil euros por fazer essa matéria, que é exatamente a mesma coisa que vai ganhar o senhor que vai gerir a Caixa de Depósitos. Portanto, nesta matéria, os senhores deputados do PSD e o PSD em geral não têm essa legitimidade. Pode falar, a senhora deputada pode continuar a falar. Agora, com este passado... Com este passado... Não, o que eu estou a dizer é com este passado... de falar não, pode falar. Mas é sistematicamente falar sobre a legitimidade de falar. Porque assim, o PS também tem o seu passado. E temos um passado muito nós relembramos também o vosso passado. Aqui fica um pouco a ideia, tanto PS como PSD não têm muita legitimidade para falar sobre isto. O que eu estou a dizer... Temos todos legitimidade para falar sobre tudo, não é essa a questão. É que, primeiro ponto, nós temos aqui um grande desafio. Eu estou à vontade para falar sobre isso, porque eu próprio já apresentei, a senhora deputada se acompanha. Vamos falar depois do tempo novo do Bloco de Esquerda, se ainda estará tanto à vontade para falar sobre esta matéria, dará este benefício da dúvida. Eu próprio já referi aquilo que eu acho sobre matérias que têm a ver com a transparência da Caixa de Depósitos. Acho que tem, obviamente, que apresentar todos aqueles são os elementos fundamentais para nós apreciarmos que tipo de administração é que temos. Portanto, não tenho dúvidas sobre isso. A lei, ainda por cima, impõe isso e o PS já disse que era assim que tinha que ser e a administração vai ser isso. O segundo aspecto, aliás, que eu não disse há bocadinho, disse que eram 3 e não referi, eu também acho absolutamente inadmissível que o Presidente do Conselho de Administração tenha ainda ações do BPI, não acho sequer normal, e acho que já devia ter entregue, já devia ter criado condições e não há maneira de explicar como é que isto acontece. Com a alteração do portanto, isso é outra matéria. Agora, a outra questão importante, não, mas nós sabemos todos, a outra questão importante há aqui um enquadramento remuneratório que eu não vou discutir, nem tenho condições para discutir. Há uma comissão, aliás, que é presidida por um ilustre social-democrata, a Comissão de Remunerações da Caixa Geral de Depósitos, que definiu este salário como sendo um salário adequado e há um conjunto de objetivos para esta administração. Eu só espero, honestamente, é que nós não venhamos a ter outra vez o que temos tido ao longo dos anos, no que diz respeito à banca, que é estarmos a pagar salários, nomeadamente a banca pública, estarmos a pagar salários e estarmos a ter, do ponto de vista de resultados desastrosos que não são compatíveis com esses salários. Isso é verdade agora. Sim, esta administração até pode ser barata, não é isso? Até pode ser barato, mas nós não podemos fazer essa análise agora. Nós não podemos fazer essa análise agora. Em função dos resultados que apresentaram. Vamos ver agora os resultados. Rubina Garado, nós não podemos fazer essa análise agora. Mas à partida parece caro, não é? O que eu acho é que o que está aqui em causa...
aqui em causa é tão importante, e não é apenas para a Caixa Geral de Depósitos, porque se o resultado da recapitalização e o sistema financeiro da reestruturação como da banca correr bem, nós teremos, de facto, a vida mais facilitada. Se não correr bem, temos a vida colocada em causa. Portanto, nós não podemos arriscar. Agora, tem razão a deputada Rubina. Nós estamos a falar de um valor significativo. E é importante que hajam mecanismos de fiscalização a esta remuneração e aos resultados desta remuneração. Sobre essa matéria, estou perfeitamente de acordo consigo. Ou seja, se a ideia é, nós temos 5 anos para cumprirmos um plano de recapitalização e reestruturação. Nestes 5 anos queremos estes objetivos e eles estão muito bem definidos já no quadro daquilo que queremos fazer. Se esses objetivos não forem estabelecidos, é preciso que hajam, obviamente, consequências, não é? E consequências dessa matéria.